Bom sábado a todos. Bom sábado, tia Ingrid. Muito bom ouvir a orquestra de novo. Faz tempo que eu não toco. Tocar tuba também é difícil sozinho, né? Não é tão engraçado assim. Mas meu filho está tocando bombardino, viu, tia Ingrid? Está tocando na orquestrinha já, lá do NASP, lá. Figura. Música é muito bom. Muito bom estar aqui com vocês, rever vários amigos, várias pessoas queridas, fizeram parte da minha história desde que era molequinho. E também estar na igreja do meu grande amigo, o pastor Dirceu Zanella. Ontem a gente começou a falar sobre o jardim, né? Nós falamos sobre o primeiro jardim da Bíblia, o jardim do Éden. E a gente viu como é que a dinâmica da sexualidade, a dinâmica do relacionamento entre homem e mulher aconteceu dentro do jardim. A gente percebeu algumas coisas, né? Como por exemplo, a ideia de que eles estavam no jardim, estavam nus, e que a palavra nudez tem a ver também com uma ideia de inocência, de pureza. A gente percebeu também que em Gênesis 1 Deus fala de macho e fêmea no sentido biológico da coisa, né, natural da coisa, e que no capítulo 2 ele fala, né, o homem reconhece na mulher um ser igual e ao mesmo tempo diferente. E a gente percebeu ontem também que existe essa questão social, funcional, na diferença entre o homem e a mulher no capítulo 2. A gente viu que o sexo tem a ver com uma ordem de Deus. Frutificai, multiplicai e enchei a terra. E a gente viu também que o sexo, no capítulo 4, já de Gênesis, a primeira história fora do Éden, tem a ver com conhecimento. O verbo usado para descrever a relação sexual entre o homem e a mulher é o verbo conhecer, né? E conheceu o homem a sua mulher Eva, e eles deram à luz. A gente viu toda essa dinâmica dentro do jardim do Éden como algo que é o ideal de Deus, aquilo que Deus coloca como o ideal dele. Mas a partir do capítulo 3, com a entrada do pecado, uma das primeiras consequências do pecado é que o homem passa a sentir vergonha e deixa de ser inocente e puro. Então essa relação com a desobediência traz ao relacionamento do homem e da mulher a necessidade de se cobrirem, porque agora não é mais puro, não é mais inocente, agora é como a serpente era, malicioso, né? O negócio se torna algo malicioso. E o segundo jardim, muito famoso na Bíblia, encontra-se em Cântico dos Cânticos. Então, você que está com a sua Bíblia, pode abrir Cântico dos Cânticos. É um famoso jardim que vai ser construído com o poema aqui, uma série de poemas. E a gente viu ontem também, logo no início, que as pessoas tiveram durante muito tempo dificuldade de entender como esse livro está na Bíblia. Por que esse livro está na Bíblia? E a gente vai trabalhar aqui, agora de manhã, alguns aspectos da relevância de Cântico dos Cânticos dentro das Escrituras Sagradas. Primeiro é relevante notar que esse é um livro, né, uma história de amor entre provavelmente Salomão e uma mulher. Essa mulher, a Sulamita, tem uma identidade meio incógnita, quem ela seria, mas a gente tem algumas dicas acerca dela ao longo do livro. Ou seja, essa história vai se passar num momento após a desobediência do Éden, ou seja, aqui é um segundo jardim. E a gente percebe nesse segundo jardim uma coisa um pouquinho diferente. No primeiro jardim, Deus cria o homem, Deus cria a mulher, ambos começam a existência juntos. O relacionamento deles é pleno, né? Eles estão sempre juntos, é pleno, um foi feito para o outro, completamente ideal, e a partir da desobediência eles se afastam, se separam, e vão viver então momentos de provavelmente altos e baixos. Já em Cântico dos Cânticos, eles começam separados. O homem está no lugar, a mulher está no outro lugar, e quando você vai lendo aqui, ela fica dizendo, eu queria tanto que você estivesse comigo, eu fico lembrando do seu cheiro, que vontade que você volte, que a gente se encontre de novo, e ele com o mesmo desejo de se encontrarem. E de fato eles se encontram uma vez no livro, que está lá no capítulo 4,
do verso 16 até o capítulo 5, no verso 1. São 2 versos aqui. E que muitos autores consideram o centro do livro de Cântico dos Cânticos. E basicamente esse encontro descreve um ato sexual, né? E a gente vai falar um pouquinho disso na parte da tarde. Mas logo depois eles se separam. E cada um vai para um lugar. E eles ficam com esse afã de se encontrarem novamente. Então, ao contrário do primeiro jardim, no segundo jardim, o desencontro é a base do relacionamento, não o encontro. Outra coisa interessante, mas agora as semelhanças entre esses 2 jardins, quando você abre lá no primeiro capítulo de Cântico dos Cânticos, a gente falou já desse verso ontem, mas vamos repetir aqui. Verso 2, né, de Cântico dos Cânticos, capítulo 1, diz assim: beija-me com os beijos da tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. E aí entra um coro cantando por esse amor dos 2. E depois ela continua no verso 5. Eu estou morena e formosa, ó filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para eu estar morena, porque o sol me queimou, os filhos da minha mãe, etc, etc. Verso 7. Dize, meu amado, de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Então, a mulher começa o diálogo com o homem. Ela vai atrás do homem. E quando a gente vai ler o livro, né, a gente vai lendo o Cântico dos Cânticos, ela vai conduzindo as ações em Cântico dos Cânticos. Isso é um fator importante. Vocês lembram que ontem a gente falou, em Gênesis capítulo 1 e 2, não existe a ideia de uma hierarquia entre o homem e a mulher. E se existisse a ideia de hierarquia, existiria a ideia do quê? Da mulher ter um certo, né, domínio sobre o homem. E é interessante porque quando a gente vai para Cântico dos Cânticos, quem conduz o livro, quem conduz o relacionamento é a mulher. A voz dela é a principal dentro do livro de Cântico dos Cânticos. Isso é tão interessante porque alguns autores, por causa disso, chegam a afirmar que a mulher, que Cântico dos Cânticos foi escrito por uma mulher. Obviamente a gente não tem evidência suficiente sobre isso, mas a voz feminina é com certeza a voz principal em Cântico dos Cânticos. E por que isso é interessante? Por que isso é interessante? Primeiro, nós não estamos falando do século XX, do século XXI, a gente não está falando de revolução sexual, de feminismo, né? Década de 60, 70, a gente está falando do quê? De centenas de anos atrás. Ok? Segundo nós cremos, Cântico dos Cânticos pode ter sido escrito por volta do 8º século, 7º século, antes de Cristo. Então, algumas boas centenas de anos. O que isso significa? Como é que a mulher se comportava, a mulher israelita se comportava dentro da comunidade israelita? Ela era o quê? Livre. Ela expressava os desejos dela pelo seu homem de maneira o quê? Livre. Ela expressava o seu desejo para o seu homem de maneira livre. Ela não tinha vergonha. Lembra em Gênesis capítulo 2, os últimos versos do capítulo diz que ambos estavam nus e não se envergonhavam. E lembra que o verbo é um verbo reflexivo, ou seja, eles não tinham vergonha de si mesmos. A mulher em Cântico dos Cânticos não tem vergonha do que ela sente, ela não tem vergonha de ter desejo, e ela não tem vergonha de expressar o seu desejo. E em Cântico dos Cânticos, ela expressa o desejo abertamente. Ela não tem vergonha. Ela ama e ela quer expressar esse amor. Ela tem desejos e ela quer expressar esses desejos. Esse é o primeiro aspecto interessante, que inverte um pouco a nossa, né, mentalidade ocidental. Né? Nossa mentalidade ocidental, o sexo é uma coisa que está relacionada a quem? Ao homem, né? O homem tem desejo, o homem quer.
né? A mulher, coitada, né? Ela casou, vai ter que fazer, né? Casou, coitadinha, né? E na Bíblia? Na Bíblia não. Cântico dos Cânticos, a mulher é livre, ela não tem vergonha dos seus desejos. Ela expressa os seus desejos para o seu homem, sem nenhum tipo de vergonha. Isso é tão emblemático que a tradição judaica, né, nos comentários mishnaicos, vai dizer o seguinte: sexo é um direito da mulher e um dever do homem. Sexo é um direito da mulher e um dever do homem. Completamente o inverso do que a gente, né, vive hoje. Mas ok. Então o sexo tem mais a ver com a mulher do que com o homem em Cântico dos Cânticos. Um outro aspecto. Nesse processo de busca do homem e da mulher, novamente não há uma hierarquia. Não há alguém mandando sobre o outro alguém. Não há opressão. Não há uma opressão masculina sobre o feminino ou uma opressão feminina sobre o masculino. Ambos se desejam, ambos expressam o seu desejo e ambos vivem o seu desejo. Se encontram e curtem o seu momento. Como Gênesis, o segundo jardim, como no primeiro jardim, no segundo jardim há igualdade em relação à sexualidade. Ambos vivem a sua sexualidade de maneira plena um com o outro. Também semelhante ao segundo jardim, ou ao primeiro jardim, no segundo jardim existe fidelidade. Quando você abre, por exemplo, no capítulo 4, e a gente vai voltar de novo ao capítulo 4 depois. Capítulo 4, verso 12. Capítulo 4, verso 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Né? O que é uma fonte selada? Então o indivíduo, antigamente, quando ele selava alguma coisa, como é que ele fazia? Vocês já ouviram isso, né? Com certeza. Como é que funcionava o selo? Ele tinha um anel com brasão da sua família, ou sei lá, o símbolo da sua família, do seu nome e tal, e quando ele ia selar alguma coisa, ele colocava. Só quem podia abrir aquele selo, quem era? O dono do anel. Então, assim como em Gênesis 2, 1 e 2, em Cântico dos Cânticos também há exclusividade, fidelidade. A mulher é de um homem, e o homem é de uma mulher. Ele é para ela, e ela é para ele. E essa ideia se repete no capítulo 8. Abre lá no capítulo 8, verso 6. Diz lá: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Então, a ideia de que um carrega o selo do outro. Se há um relacionamento entre o homem e a mulher que envolve sexualidade, ela carrega o selo dele e ele carrega o selo dela. Aonde ele vai, ele carrega o selo dela, ou seja, ele é propriedade dela. E aonde ela vai, ela carrega o selo dele. E ela, então, é propriedade dele. Sexualmente, eles são exclusivos um para o outro. Então, a igualdade, a exclusividade, um aspecto bem, né, até lógico, nem precisava falar isso, mas em Cântico dos Cânticos a sexualidade é boa, né? O sexo é vivido plenamente. Já falei que eles não têm vergonha, porque a sexualidade é uma coisa bonita, deve ser vivida. E tem coisas aqui interessantes, né? Por exemplo, abra aí no capítulo 5, verso 10. E do verso 10 até o verso 16, nós temos o que é uma espécie de poema
técnico. Tá? Poema técnico. Esse poema é chamado de wasf. É um termo árabe que significa um poema descritivo. Tá? E Cântico dos Cânticos tem vários desses poemas descritivos. Como é que eles funcionam? Se você já leu, você sabe. Se você não leu, você vai ficar chocado agora. Diz assim: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como corvo. Os seus olhos são como das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas, colunas de mármore, assentadas em bases de ouro puro. O seu aspecto como do Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce, sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Então ela vai descrever o amado, ela vai descrever a cabeça dele, vai descrever o tórax dele, vai descrever os braços dele, vai descrever as pernas dele, sem problema. Mas o homem também descreve a mulher. E a gente já vê uma diferença de linguajar. Vamos ver se vocês percebem essa diferença de linguajar. Então vamos ler no capítulo 6, no capítulo 7. Vamos ler no capítulo 7. Capítulo 7, verso 1. Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. Teu umbigo é uma taça redonda que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios como 2 crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Hesbom, junto à porta de Bet-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o monte Carmelo, a tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira e os teus seios a seus cachos. Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos. Sejam os teus seios como os cachos da vide e o aroma da tua respiração como das maçãs. Os teus beijos são bons como o vinho. Então ele vai descrever, né, em termos naturais, a beleza da mulher. Você percebeu, não é difícil? Vamos ler a partir do verso 12. Diz lá assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena, o nardo, o açafrão, o cálamo, o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. E o verso 15: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Algumas coisas aqui. Primeiro, e algum dia ainda vou escrever e preparar uma coisa exatamente sobre isso. Todas essas especiarias citadas aqui em Cântico dos Cânticos, elas só aparecem juntas na Bíblia em um outro lugar. Para falar do incenso que era oferecido dentro do santuário. Olha que interessante. Esse é um primeiro ponto. Uma relação tremenda de santuário com sexualidade. E o segundo aspecto, importantíssimo. Ele compara ela com o jardim. Ele compara a experiência deles com a entrada de um jardim. Ele vai dizer que ela é um jardim fechado. Mas ele vai dizer que dentro desse jardim fechado tem o quê? Poço de águas vivas. Poço de águas vivas. Ele se alimenta nesse jardim, ele bebe nesse jardim. Vocês lembram de alguma outra história em que aparece essa ideia de
águas vivas. Vamos abrir lá no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 4. Vocês conhecem a história? A maior parte, acho que conhece a história. Jesus está passeando com os seus discípulos, né? Viajando pela região de Samaria, para perto do poço. Os discípulos saem para procurar comida, água. E aí então uma mulher se chega no poço para tirar água. E Jesus começa um diálogo com ela, né? E o diálogo se dá mais ou menos assim. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e a quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria águas vivas. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim a seus filhos e a seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para vida eterna. Olha que interessante. Em dois momentos distintos de Cântico dos Cânticos, há um empréstimo no Novo Testamento. Em Paulo, em 1 Coríntios, e aqui em João capítulo 4, de dois textos de Cântico dos Cânticos. E esse empréstimo dá uma aplicação espiritual para a vivência do amor. A sexualidade vivida de uma maneira plena, de dentro dos preceitos e dos conceitos bíblicos, da ideia bíblica de sexualidade, se transforma no quê? Numa fonte de água viva. A sexualidade pode e deve ser uma fonte de água viva nos nossos lares. A experiência da sexualidade dentro da Bíblia é vista de uma maneira extremamente positiva, desde que vivida dentro dos preceitos bíblicos. Sexo é bom, é igualitário, ele é completo, ele traz completude, ele é bom, ele é bênção, ele é ordem para a procriação, para o prazer, para o deleite. Tia Ingrid tocou. 17 anos. Tem uns padrinhos aqui, tio Carlos, Zanella também foi meu padrinho. 17 anos. E eu lembro que eu fui distribuir o convite para alguns dos meus professores de teologia. E um dos professores de teologia, pastor Jorge Mário, ele me chamou para entrar na casa dele. Ele falou assim, Edson, entra aqui, quero conversar com você. Você fez curso de noivos? Falei, fiz com o pastor Zanella e tal. Tá bom, então vou falar bem rapidinho com você o negócio. Falei, pode falar, pastor, fala aí. Edson, se for para a noite de núpcias, deixa eu dizer um negócio. Antes de você fazer sexo, faça uma oração. Aí eu segurei o riso, né? Tá bom, valeu, pastor, obrigado. Entreguei o convite, né? Saí, entrei no carro e pá! O cara tá de brincadeira. Noite de núpcias, né? Aquela ansiedade, né? Eu vou fazer oração. Amor, peraí. Vamos orar. Aí eu, o caminho de Engenheiro Coelho para o Rio de Janeiro são 550 quilômetros, né? Mais ou menos. Aí eu comecei, voltando, rindo no início, pensando, cara, esse daqui eu vou usar em sermão. Isso aqui eu vou usar. Cara, o cara me mandou orar. Antes de fazer sexo, já pensou? Começa a beijar a sua esposa e tal. Fala, não, amor, agora acho que vai rolar, né? Vamos parar aqui para a gente fazer uma oração. E aí no meio do caminho eu comecei a pensar assim, mas por que eu estou achando tão engraçado esse negócio, né? Por que eu estou achando que não tem nada a ver?
Por que eu não consigo conciliar a ideia de oração e falar com Deus com a minha vida sexual? Por que para mim, na minha cabeça, são coisas tão diferentes que não estão conciliáveis? E eu vim fazendo essa reflexão no caminho e cheguei à conclusão de que a minha visão de sexualidade é completamente deturpada. E eu não consigo conciliar a vida sexual dentro do segundo jardim, que é o jardim após o pecado, com a minha religiosidade.